Avivamento, como o nome está dizendo, é quando o Espírito de Deus visita o seu povo, que antes estava num estado de dormência, de amortecimento, trazendo nova vida, renovação, ânimo espiritual, iluminação, clareza de pensamento, mais amor, mais desejo de santidade, apego à palavra de Deus e paixão por fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Avivamentos aconteceram do Antigo Testamento, quando Deus levantava juízes, profetas e reis piedosos e que traziam o povo de Deus que estava desviado de volta à verdadeira adoração e ao verdadeiro culto. No período do Novo Testamento, nós encontramos o dia de Pentecostes, aquele dia em que o Espírito de Deus veio sobre a igreja toda reunida, capacitando-os para cumprir a vontade de Deus. Nas palavras de Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E a longa história da igreja cristã nos mostra exemplos de períodos em que a igreja de Cristo declinou, se afastou da vontade de Deus, da palavra de Deus, adotando práticas e doutrinas estranhas a ponto de se tornar irreconhecível. Um bom exemplo de uma intervenção de Deus em avivamento foi a reforma do século XVI, que não foi somente uma reforma da liturgia, da eclesiologia, da doutrina da igreja, mas da renovação dos corações, do desejo de amar a Deus com sinceridade e fazer a vontade dele aqui nesse mundo. Depois da reforma, a história da igreja nos informa quantas e quantas vezes avivamentos aconteceram em países como o país de Gales, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a África do Sul, na Indonésia e em muitos outros lugares onde a palavra de Deus foi pregada e anunciada. Se o Brasil já passou por um avivamento, só pode ser respondido se nós entendermos avivamento como sendo esse retorno a Deus em arrependimento, mudança de vida, trazendo impacto para a sociedade e para a nação ou cidade onde ele acontece. E a história da igreja no Brasil não nos permite dizer que já houve um grande avivamento em grande escala no Brasil. Mas nós não podemos negar que Deus tem estado presente na vida da igreja brasileira, na história da igreja no Brasil. E nós vemos sinais de reavivamento, de mudança de vida, pessoas sendo transformadas e intervenções poderosas de Deus, abençoando a sua igreja, mantendo a sua igreja pura, viva, ativa, mesmo em meio ao caos das seitas e das confusões doutrinárias que permeiam a vida da nossa igreja. Eu creio que nós devemos orar constantemente para que Deus nos visite poderosamente, com uma renovação espiritual, reformando. Nós não podemos separar as duas coisas, avivamento e reforma. Reformando a vida da igreja, trazendo a igreja de volta à pregação fiel da palavra, à celebração correta dos sacramentos e ao exercício da disciplina. Oremos por avivamento.